Olá, meu nome é Pedro Henrique Ribeiro da Silva, eu sou bolsista da Unirio na modalidade IC Unirio, sou orientado pela professora doutora Cláudia Beltrão da Rosa e integro o Liber Nero. O nome do meu projeto é Por que ser mais fiel a ele que a mim? Deuses e escravos na comédia de Plauto. Bom, a arte em geral tende a servir a necessidades, intenções e inquietações individuais e coletivas, e nas peças de Plauto há diversas personagens descritas como escravas, relacionando-se de um modo ou de outro com divindades e suas imagens. Na peça Aululária, a personagem Euclião, o amo, ao dialogar com a divindade Fides, deixa entender que para ele a divindade é sinônimo de confiança e de bom relacionamento. Por este motivo, a personagem tenta um acordo prévio com a divindade. Fides, você me conhece e eu te conheço. Na mesma peça, Estróbilo, o escravo, ao dialogar com Fides, pede que ela o prefira, ao invés de preferir a Euclião. Por que ser mais fiel a ele que a mim? O que percebe-se aqui é uma total discrepância na relação em que cada personagem possui com a divindade. Euclião, embora detentor de um comportamento não muito agradável, declara-se íntimo da deusa, enquanto que Estróbilo busca conseguir, entre aspas, crédito com a divindade, tentando enganar Euclião, o que no palco cênico caracteriza-se como perfídia. O teatro está ligado de forma concisa à sociedade que lhe é contemporânea, de modo que o teatro de Plauto dialogava constantemente com sua audiência, ou seja, com a sociedade romana antiga. Baseado nisto, seria possível dizer que a forma como cada uma dessas personagens lida com a divindade indica também que essa percepção muda de acordo com a posição que cada indivíduo ocupa na sociedade romana. Acreditamos que a pesquisa histórica deve buscar as interações entre as peças dramáticas e outras formas de hierarquização de ação e hierarquização social, pois a encenação torna-se significativa no interior das tradições e práticas sociais. O presente projeto, então, busca, a partir de uma profunda análise documental e bibliográfica, abordar como um objeto cultural as peças de Plauto que chegaram até os dias atuais, enxergando-as, portanto, como produto de uma cultura particular, regida por intenções e propósitos ligados à religião. Para nossa metodologia, foram utilizadas coleções de peças e livros disponíveis na Biblioteca Central da Unirio e em bases de dados online, como a Pombalina, da Universidade de Coimbra, e a plataforma Perseus. Com as peças selecionadas, dei início ao meu catálogo pessoal de peças de Plauto, que conta atualmente com 10 obras, sendo 4 físicas e as demais virtuais. Dei continuidade às leituras de estudos modernos sobre o tema, relacionando-os ao corpus e às hipóteses de pesquisas, contribuindo assim para a ampliação da base bibliográfica e, acima de tudo, da parte prática de análise de dados, além da elaboração de planilhas contendo análises de peças e fichas documentais. Falando sobre nossos resultados, surgiu, a partir desse entendimento do universo das personagens, uma forma distinta de se relacionar com a presença das divindades. Personagens que possuem um status jurídico livre têm um acesso mais irrestrito às divindades, claro, dentro do que permite o jogo na relação entre humano e divino. As divindades. Cito como exemplo a peça O Anfitrião, na qual a farsa de Júpiter atinge a todos os personagens da história, sendo eles de natureza livre ou escrava. Mas o diálogo franco, aberto e explicativo de Júpiter é restrito somente a Anfitrião. Assim como a relação física, independentemente da sua natureza, foi possível somente a Alquimena. Ambos os personagens possuíam status jurídico livre. Tendo em vista a premissa de que o teatro dialoga de forma efetiva e direta com seus contemporâneos e que seu palco possui significativa relevância no que tange às manifestações políticas e religiosas, fica perceptível que tais construções e interações cênicas não foram despretensiosas.
A direção da pesquisa em sua etapa final girou em torno da construção do relacionamento que a sociedade romana possuía com suas divindades, pois o projeto não se destina a compreender como se davam as relações entre mundo cênico e mundo real, mas sim compreender, por meio do teatro plautino, como essa sociedade lidava com suas divindades, levando em consideração que foi um teatro construído por um indivíduo fruto de seu tempo para indivíduos de um mesmo tempo. É possível afirmar que o teatro, enquanto plataforma que falava com todos, aqui sintetizado na figura cênica de Plauto, foi utilizado quando conveniente para passar mensagens à sociedade romana sobre um modo romano de se portar. A presença das divindades evidencia e aumenta esse poder de persuasão, além de indicar no comparativo de relacionamento entre divindades e personagens escravizadas e divindades e personagens livres, que embora a mensagem fosse para todos, a presença dos deuses e o que eles enxergavam como bênção ou punição, de acordo com os padrões sociais e culturais romanos, era algo volátil e dependia do status jurídico de cada um. Isso destaca que o discurso e a presença divina eram para todos, mas a aplicação desses aspectos não era colocada de igual forma para os grupos sociais romanos. A partir das fichas e planilhas, foi possível perceber que os Iude, festivais anuais dedicados às divindades romanas, apesar de terem fins religiosos, tinham grande influência política. Desses jogos, muitos contavam com organização de figuras políticas públicas, como as do edil e as do pretor. Compreendemos que as encenações teatrais, logo também o texto de Plauto, encontram-se inseridas em um sistema de expressão da identidade religiosa e cívica, criando e consolidando imagens da sociedade romana antiga. Comparando o corpus documental com a bibliografia, foi possível compreender que as divindades romanas, embora fossem na maior parte do tempo invisíveis, estavam constantemente presentes na sociedade através de cultos e imagens que poderiam ser públicas ou privadas, tornando viável seu avistamento. Concluímos, portanto, que é substancialmente possível dizer que no jogo cênico do teatro plautino havia um diálogo constante com a audiência e os contemporâneos das peças. Podemos afirmar, mas jamais com qualquer intuito de encerrar o tema, que Plauto, enquanto um cidadão de seu tempo, imerso a características políticas, sociais e religiosas de uma Roma em expansão, permitiu, consciente ou não, que suas peças fossem utilizadas como instrumento de controle para aquilo que chamamos de jeito romano de ser, o que até mesmo no qual mensagens, instruções e críticas foram feitas em seu palco. Essa materialização, essa materialização dá-se a partir do entendimento de que a religião, que esteve presente desde a fundação de Roma, gozando de enorme prestígio e de grande influência, sendo por meio dela que fundamentava-se a ordem moral e política da sociedade romana. Fazendo cor ao seu par, o teatro também desfrutou de grande prestígio e influência na sociedade romana, sendo o palco o local onde sobrelevava-se a sensibilidade do espectador às palavras, gestos e ações. A religião, na sociedade romana, também gozava de enorme prestígio e de grande influência. Por fim, a escravidão, tão presente na sociedade romana como seus pares citados, nos mostra que as mensagens, os códigos e as instruções eram para todos, mas não sobre todos. Portanto, o teatro plautino, enquanto palco de críticas, mensagens e códigos de conduta a serviço e contra quem governava, não mostrou-se único, mas múltiplo em todas as suas etapas, não devendo ser, entretanto, enxergue como, entre aspas, massa de manobra. Pelo contrário, o teatro de Plauto foi senhor de si do começo ao fim. Assim como Estróbilo, escravo da peça aululária, ao ver-se preso em uma teia social maior do que si, o teatro plautino decide advogar em causa própria, sobrevivendo da melhor maneira possível diante das condições que lhes são ofertadas, assumindo o protagonismo de sua história e demonstrando sua sagacidade e esperteza.